Olá galera, meu nome é Fernando Neri e vocês estão no canal Filósofo dos Livros. E hoje eu tenho para vocês uma resenha muito mais que especial. Trata-se do livro A Revolta da Vacina de André Diniz. Na realidade não é bem um livro, mas é uma história em quadrinhos que tem como pano de fundo a realidade. Os personagens são ficcionais, mas como eu disse, esse pano de fundo é um pano de fundo histórico que se passa mais ou menos lá pelos anos 1900, bem no início. Para ser mais preciso, a história está focada no ano 1904. Mas antes de falar da parte ficcional, é bom explicar para vocês o contexto histórico. E eu adianto para vocês que depois que eu pesquisei esse contexto histórico, eu cheguei a uma única conclusão. Brasileiro é um bicho que merece ser estudado. Então vamos lá. 1904. O presidente de nosso Brasil é Rodrigues Alves. O nosso país estava passando momentos terríveis, especialmente em relação a 3 tipos de doenças: varíola, peste bubônica e febre amarela. As pessoas estavam morrendo a rodo. E o que fez o nosso queridíssimo presidente Rodrigues Alves? Nomeou um engenheiro chamado Pereira Passos como prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que naquele momento era a capital do país, e nomeou Oswaldo Cruz como diretor-geral da saúde. O objetivo, sabe qual é? Realizar reformas urbanas e sanitárias. E essas reformas urbanas e sanitárias serviriam para controlar a evolução dessas doenças. O nosso querido engenheiro, ou melhor, prefeito Pereira Passos, tomou as seguintes providências. Naquela época, os modelos de bom gosto eram a França, Paris e Londres. Então ele quis meio que transformar o nosso Brasil numa espécie de Paris e Londres. E para isso o que ele teve que fazer? Qual foi a medida? Simplesmente ele foi destruindo os cortiços que estavam no centro da cidade do Rio de Janeiro, sem pagar indenização para os donos das casas, ou seja, a população pobre. E essas pessoas pobres, a maioria negras, porque também havia uma política de embranquecimento da população, foram afastadas do seu trabalho. Simplesmente isso. Essa é a palavra mais exata. Afastadas do seu trabalho. Essas pessoas tiveram que morar bem longe do centro e algumas ficaram morando nos morros. Por que nos morros? Porque era o que era mais próximo do centro. Por que isso? Olha quantos porquês. Porque, ao mesmo tempo que os pobres sofriam pelo fato de ter que derrubar os cortiços, quem queria derrubar os cortiços? Os ricos? Não, os pobres. Os pobres eram a mão de obra desse serviço. Então, os pobres moravam nos morros ou vinham de lugares afastados para derrubarem as suas próprias casas e não tinha jeito. O negócio estava pegando fogo. Paralelamente a isso, nós temos o nosso Oswaldo Cruz, diretor-geral da saúde, que tomou as seguintes providências. Em relação à febre amarela, mandou detetizar as casas. Só que não era algo assim muito pacífico. Simplesmente havia agentes da saúde que invadiam as casas da população e jogavam lá os seus remedinhos para matar o mosquito, a Aedes aegypti, que causava a febre amarela. Olha lá, o mesmo mosquito da dengue já estava dando trabalho lá por volta de 1904. Em relação à peste bubônica, já ia falar bubânica. Em relação à peste bubônica, o governo
oferecia 300 réis por rato morto. Ou seja, entregava o rato morto, 300 réis. E em relação à varíola, veio a vacina. E como que era essa vacina? Descobriram, eu não vou dar assim grandes explicações científicas, mas eu vou dar um resumo, que é algo muito importante para vocês compreenderem a revolta e o medo dessa população. Ou seja, vocês vão entender por que o povo estava amedrontado com a bendita da vacina e vão ver que o nosso Brasil está um pouquinho semelhante. A vacina era feita a partir de o vírus da varíola da vaca. E acreditavam, inclusive intelectuais, que quem tomasse a vacina ia ficar com feições bovinas. Ou seja, iam ficar parecidos com bois, iam virar bois. Lembra de alguma coisa no mundo atual, ou melhor, no Brasil? O que se diz que o povo está virando? Cuidado com a cuca, que a cuca te pega daqui, te pega de lá. Pois é, gente. Qualquer semelhança entre tempos históricos terá sido mera coincidência? Pois é, o povo estava com muito medo de tomar chifre. Se bem que não sabe que para tomar chifre é outra coisa que se faz. Mas isso não é assunto do vídeo de hoje. Vamos passar aí despercebido. Vamos fingir que a gente não sabe de nada. E a coisa assim foi gerando uma revolta muito grande. A fama ficou em torno da vacina, até porque além de invadir as casas para detetizar, as pessoas tinham invadido as suas casas para tomar vacina. E naquela época, as santas mulheres viviam com os braços cobertos. Então também havia uma questão de moralidade. Era indecoroso as senhoras de família descobrirem os seus braços castos e puros para receber a vacina. Ai, meu Deus, como é que pode isso acontecer? Mas acontecia. A única medida que parece que o povo aceitou bem foi a questão dos ratos. Por quê? 300 réis por rato. A população pobre caiu literalmente matando. Mas não somente matando. E aí que eu vejo que brasileiro é um bicho que precisa realmente ser estudado. A questão é o seguinte, aproveitando-se da situação, algumas pessoas passaram a criar ratos em casa. Olha que coisa mais tonta. Criava os ratos, matava os ratos de sua própria criação, entregavam e recebiam 300 réis. É claro que depois de um tempo essas pessoas foram descobertas e foram para a cadeia. Diante dessas coisas, muitas pessoas pensam que a revolta só foi por causa da questão da vacina, da obrigação de tomar a vacina, por conta da invasão das casas, mas também não era só isso. Como vocês viram, o povo estava com muita raiva porque estavam perdendo as suas casas. Pereira Passos mandou simplesmente destruir as casas. E em lugar delas, o Brasil estava ficando com uma aparência um pouquinho melhor, a aparência de França. Vocês podem até pesquisar esse momento histórico, vão ver que tem fotos do período. A coisa ficou mais bonita, mas é como que, de vez de resolver a situação de pobreza, simplesmente empurrar a pobreza para debaixo do tapete. E a população começou a reagir com violência, brigas, enfim. Tava uma guerra geral aqui no Brasil. É essa a palavra exata. Com o passar do tempo, o nosso presidente Rodrigo Alves suspendeu essa obrigatoriedade. Mas essa suspensão ela foi assim uma coisa meio disfarçada. Suspendeu e não suspendeu. Essa é a questão. Por que suspendeu e não suspendeu? Não ia ter mais ninguém invadindo casa.
Porém, olha só, para que a pessoa pudesse se casar, trabalhar e estudar, ela teria que ter atestado de vacina. Olha só, mexeram com 3 grandes instituições: o casamento, o trabalho e o estudo, a escolaridade, gente. Então, o que começou a ocorrer? As pessoas tiveram que tomar as vacinas. E tomando, ou melhor, a vacina da varíola. E a pessoa foi lá, eu tomando, e a população começou a se dar conta que com a recepção da vacina, a doença ela estava diminuindo. Então, algumas pessoas, diante dessa consciência, passaram a buscar por conta própria a vacina. Então, a situação melhorou bastante aqui no Brasil. Não tira a razão do povo estar revoltado. Afinal, como nós vimos, não era só a questão de obrigar a tomar a vacina, mas tinha essa questão de estarem perdendo suas casas. Só que grupos, especialmente militares, se aproveitaram dessa situação do povo, da insatisfação, para botar mais lenha na fogueira. Ou seja, o povo estava fragilizado, e os militares estavam insatisfeitos com o nosso presidente Rodrigo Alves e foram eles que atiçaram toda essa confusão. Talvez, se eles tivessem ficado na deles, haveria confusão, mas não teria tanta assim. Talvez o povo acordasse um pouco para a questão de tomar a vacina. O único problema que realmente ficou foi isso, perder a casa. Eu acho que isso é um problema muito sério. E é um problema que não foi resolvido. A outra coisa, depois que acabou essas brigas, vocês pensam que as pessoas que participaram dessas manifestações ficaram de boa? Não. Foram levadas para o Acre. E lá tiveram uma espécie de trabalho escravo, que eu não vou entrar em detalhes para não prolongar muito a resenha dessa obra. Tendo explicado o pano de fundo, o contexto histórico do livro, podemos adentrar na HQ. Mas antes eu gostaria de mostrar para vocês a qualidade das ilustrações. Vejam o tipo de desenho que nós temos. Eu gostei bastante desse tipo de traço. É realmente em preto e branco, mas é bonito. A história é bem clara, ela é bem fácil de compreender. Eu acho que o autor, que é ilustrador e roteirista, ele soube relacionar bem o personagem de sua ficção com o contexto histórico da época e criou uma bela história. E olha que tem depois da história, sem dar spoilers, ainda vou falar de algo muito positivo nessa obra. Então fica comigo até o final. Então, o que se trata a história? A história é de um personagem chamado Zelito. Zelito vive com seus pais e um irmão lá em Fortaleza. Zelito é o filho assim, não exemplar da família, enquanto seu irmão era o filho que agradava o pai, advogado, noivo, uma pessoa bem-sucedida. O pai de Zelito tinha muito orgulho desse irmão. Porém, o Zelito era sendo a vergonha da família, e um dos motivos dele ser a vergonha da família é que o Zelito não tinha noiva, ou seja, não estava correspondendo aos padrões da época, e além disso, o Zelito era ilustrador. Naquela época, ilustrador não era uma coisa muito legal, era uma profissão que as pessoas não viam muito futuro. Para piorar a situação do Zelito, esse irmão mais velho morre. Então, o que acontece? Morrendo, o filho mais velho, aquela pessoa que era o exemplo, a alegria do pai, para onde que foram cobradas as responsabilidades? Para onde que se direcionaram essas responsabilidades? Para Zelito. Zelito já era meio que cobrado, mas aí ele passou a ser mais cobrado. Só que Zelito, ele tinha uma convicção. Quero ser ilustrador, e ele não abria mão disso.
Por causa dessa sua vontade, desse seu grande desejo, Zelito resolve sair lá de Fortaleza para morar no Rio de Janeiro. E ele pega todas essas confusões que estão ocorrendo por conta da pandemia, ou seja, por conta da febre amarela, varíola e peste bubônica. Ele vai morar no cortiço, primeira coisa. E, ao mesmo tempo, ele vai procurar emprego nos jornais, como ilustrador. Mas ele não consegue. A situação estava difícil e ele também cometia alguns erros em relação aos desenhos. O Zelito, ele tinha talento, mas ele tinha uns probleminhas técnicos que atrapalhavam muito. Então o Zelito, ele ficava ali sofrendo. E é bom lembrar não, porque eu acho que eu nem falei isso, mas é bom destacar que Zelito havia prometido ao pai que seria o maior ilustrador do Rio de Janeiro em 6 meses. Caso ele não conseguisse esse objetivo, o seu pai iria buscá-lo e trazê-lo de volta para que ele trabalhasse em sua sapataria. Sapataria é fogo, né? Então, o Zelito teria que trabalhar e ainda ia carregar o estigma de ser uma pessoa fracassada. O cortiço, onde o Zelito morava, que ele alugava lá um local para dormir, foi derrubado. Então, já complicou a situação do Zelito. Emprego, ele, como ilustrador, ele não conseguiu. Ele conseguiu outro emprego dentro do jornal, aconselhado por uma moça chamada Soledad, e rola um pequeno romance. Zelito fazia parte da turma que não estava satisfeito, que não aceitava a questão da vacina, então ele participou dessas revoltas e nós vamos vendo a sua participação como indignação, como atividades de ilustração. Ele ilustra, mas os desenhos dele acabam nem sendo aproveitados. E por aí eu acabo a minha história para não dar spoiler. Tem muito mais coisas aí envolvendo o Zelito, mas eu não posso contar para não dar spoiler. Acabada a história nesse livro, nós temos algo bem interessante, que é o pós-fácil de um historiador, que está bem aqui, ó. Pós-fácil de Luiz Antônio Simas. Então, o Luiz Antônio Simas, em poucas palavras, ele vai explicar esse contexto histórico. Alguns detalhes que eu falei para vocês desse contexto histórico, eu retirei aqui desse pós-fácil e outros eu pesquisei na internet. Por exemplo, a questão de que os brasileiros começaram a criar ratos para ganhar os seus R$300 não é mencionada nessa obra. Depois do pós-fácil, o que eu mais gostei de ver... Aliás, como é que é? Só pode ser o que eu mais gostei de fazer porque acabou o pós-fácil e só tinha isso mesmo, né? São as charges da época, criticando Oswaldo Cruz, a política, etc. Enfim, 1904, o início dos anos 1900, que viveram sobre a presidência do Rodrigues Alves, foram anos bem conturbados. A coisa ferveu aqui no Brasil e nós estamos passando por algumas situações diferentes. Alguns viraram vacas, outros estão virando jacarés. Se esse fosse apenas o problema, seria até fácil. Mas vocês sabem que existem outros problemas que não dá para trabalhar todos aqui. E é isso, gente, que eu tenho para vocês. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!